TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia, buscando sempre trazer personalidades da nossa comunidade em todos os setores, para que todos o conheçam através da televisão e que tomem conhecimento também do pensamento deles, porque normalmente são pessoas que estão na administração e que estão sempre abertos a saber de todas as coisas, principalmente aquelas que possam beneficiar a nossa comunidade num ou no outro setor. Eu tive o prazer de conseguir, porque não foi fácil, fizemos vários telefonemas, vários contatos, consegui trazer para cá o presidente do nosso Sicredi. A gente diz do nosso Sicredi porque realmente o Sicredi é nosso, porque nós somos do Vale do Taquari, ele administra uma empresa nossa. E vocês têm que saber, todos saber, se esse administrador está se comportando bem lá no gabinete dele, não é disso, Alisson? Muito obrigado, Oswaldo, pelo convite, essa oportunidade de nós conversarmos com as pessoas aqui do nosso Vale. Ainda mais nesse ano que é tudo especial para a nossa cooperativa Sicredi, pois no dia 1º de março nós comemoramos 110 anos de fundação da nossa cooperativa, ou seja, ela foi fundada no dia 1º de março de 1906. E uma história que, para ser contada, merece livros, porque ela começou com 18 pessoas se dedicando, fazendo uma união muito forte. Ela cresceu, mas com mudança de legislação, com várias situações econômicas que ocorreram, acontece que em 93 ela tinha tão somente ainda 4 associados. Naquela época a cooperativa tinha 4 associados, uma sala no centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos, um telefone e talvez não, com certeza, o mais importante era a carta de autorização para funcionar do Banco Central. Quando então um grupo de pessoas aqui da nossa comunidade, lideradas pelo seu Rubinatsky, seu Dudu Chiarelli, organizaram um grupo, criaram uma nova diretoria e retomaram a nossa cooperativa, que então era carinhosamente chamada de Caixinha. Desta forma entraram no sistema Sicredi em dezembro de 93. Portanto, em dezembro de 93 começou uma nova história para a nossa cooperativa, ou seja, ela foi retomada, entrou no sistema Sicredi. Se lá em 93 ela tinha 4 associados, hoje ela tem mais de 49 mil associados. Se lá o patrimônio era praticamente zero, hoje a nossa cooperativa tem um patrimônio líquido acima de 120 milhões. Hoje a nossa cooperativa administra mais de 600 milhões de reais. Hoje nós temos 14 unidades de atendimento e um posto avançado distribuído nos 11 municípios onde a cooperativa atua. Então nós temos que realmente dizer que é um ano especial porque não são tantas empresas que chegam aos 110 anos. E a nossa cooperativa chegou. E não só chegou, como está crescendo e cada vez se tornando mais forte. E principalmente cooperativas, chegar a esse ponto é uma vitória. É uma vitória. E por isso nós temos que dizer o seguinte, inclusive nós criamos um slogan, toda uma imagem, onde nós colocamos, nossa força é você. Realmente a força da cooperativa é o associado, é o colaborador, é a comunidade. E o que fez a cooperativa crescer e continua fazendo com que ela cresça, são realmente as pessoas aqui da nossa região que confiam, que fazem seus negócios, que guardam seu dinheiro, enfim, que realmente entendem que a cooperativa é uma instituição financeira da comunidade, onde nós buscamos gerar renda. Gerar renda de que forma? Além de conseguirmos praticar preços iguais ou inferiores do mercado, também parte do resultado é distribuída entre os associados, onde inclusive estamos no processo assemblear, fazendo assembleias
em todas as nossas unidades que estão estabelecidas, discutindo, prestando contas e definindo com os associados o valor a ser distribuído sobre as sobras que foram geradas durante o ano passado. Assim, cada ano ocorre e assim cada ano precisa ocorrer, porque o associado é o dono e ele, como dono, precisa saber dos dados da sua empresa e participar diretamente da gestão, da tomada de decisões da sua empresa. E o Sicredi, naturalmente é uma pergunta até que eu não precisaria fazer, mas é interessante que se faça. O Sicredi está preparado para enfrentar esse momento difícil aqui e enfrentar esse futuro que está na frente dele com aquela boca aberta para engolir todo mundo. É possível isso? Sim. Primeiro, o importante a registrar nós ouvimos muitos associados. Nós temos os nossos núcleos e nos núcleos temos representantes coordenadores. E quando, há pouco tempo, nós tivemos um encontro com eles para discutir a cooperativa, os números, as ações, a primeira coisa que eles nos colocaram: não deixem de ser Sicredi, não deixem de ser cooperativa, continuem com o relacionamento, porque a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Então você chegar, receber o aperto de mão, poder sentar e conversar com os colaboradores, com os nossos funcionários, isto é o que o nosso associado pede. O segundo desafio é sim conseguir fazer os investimentos necessários para que também se possa colocar a tecnologia à disposição do associado. Porque se o associado quiser fazer seus negócios via internet, via esses canais, hoje nós temos que investir para que eles estejam à disposição do associado, funcionais, com qualidade e principalmente com segurança. Nesse sentido, nós estamos investindo forte, aonde que até a metade do próximo ano nós queremos inaugurar o novo centro administrativo que está sendo construído no bairro São Cristóvão, onde então, além de abrigar a unidade de atendimento do São Cristóvão, vai para lá também a nossa SUREG, Superintendência Regional, a parte administrativa que dá o suporte a todas as nossas unidades. Sempre no sentido de não perder este relacionamento com o associado, que é o diferencial do Sicredi, mas, por outro lado, montando uma estrutura para que cada vez mais se possa acompanhar a evolução e a necessidade que o mercado exige e que o nosso associado também quer que esteja à disposição. Então, nesse sentido, nós procuramos investir muito nas pessoas, no treinamento, no encontro, em ouvir o associado, mas também muito preocupados nessa questão tecnológica. Aliás, é uma preocupação de todo o sistema Sicredi, que hoje está em 11 estados, e a Unicred Norte e Nordeste está vindo para o sistema Sicredi. Sendo assim, o sistema Sicredi vai estar presente em 20 estados. E aqui na parte, o peso maior dele é na parte sul, não é? Olha, ainda um grande percentual dentro do sistema é o Rio Grande do Sul. Uma vez que o cooperativismo de crédito, ele nasceu aqui. E se nós olharmos, foi lá em Nova Petrópolis que foi criada a primeira cooperativa de crédito. Então, o Rio Grande do Sul continua sendo foi forte. Linha Imperial. Linha Imperial, Nova Petrópolis. Lá tem um monumento, porque o meu pai foi médico em Nova Petrópolis há muito tempo, e eu era católico e assisti missa em Linha Imperial. E a pessoa que sempre tem que se lembrar é o padre Teodoro Amstad, né? Onde, inclusive, lá na Linha Imperial, tem um prédio que tem um museu que fala lá da história do cooperativismo, tem lá preservado, inclusive, a casa onde o padre morava. Enfim, realmente vale a pena conhecer para mergulhar nessa história do cooperativismo, lá na Linha Imperial Nova Petrópolis. Então, o destaque, sim, da região sul, porque foi aqui que o cooperativismo cresceu, iniciou, mas muito forte indo para outros estados, Santa Catarina, Paraná, indo para o Mato Grosso muito forte, inclusive grande parte liderado por gaúchos. Pessoas daqui foram para lá e levaram junto nas veias o cooperativismo
e estão indo para esses estados desenvolvendo, levando avante o cooperativismo. Agora nós ocupamos 15 minutos discutindo o cooperativismo, mas eu gostaria de saber como se sente um administrador central de um banco, que é o mesmo que deve estar os problemas que sente, onde ele tem as maiores dificuldades de resolver problemas, de coisa, as dificuldades que ele passa, porque aquilo lá deve ser uma metralhadora, cada um pedindo uma coisa, outro aqui, outro ali. Como é que se sente o Adilson naquela carga de gente em cima dele querendo dinheiro? Porque depositar o dinheiro não tem problema, né? Mas o querendo o dinheiro que é o difícil. Bom, Oswaldo, é o seguinte, primeiro, você se sente num compromisso muito grande. Compromisso muito grande, porque hoje os donos da nossa cooperativa são mais de 49 mil associados. O que a gente precisa fazer? Saber que assim como a cooperativa é feita por pessoas, também na administração uma pessoa sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa ter uma equipe muito qualificada. E essas pessoas técnicas que você tem que ouvir elas. Você tem que analisar, você tem que discutir, você tem que conversar para daí tomar as decisões em conjunto. E eu diria assim, o Sicredi sempre teve, nessa sua retomada, que mais eu acompanhei, uma equipe muito diferenciada, com colaboradores, com assessores muito qualificados. Então hoje, este fardo, que não é leve, ele fica mais fácil de carregar pelo fato de ter uma equipe que nos ajuda a cada tomada de decisão analisar de uma forma muito técnica, de uma forma muito estudada. E aí, seu Oswaldo, você também precisa saber que o associado é o dono, mas os donos são os 49 mil. E para administrar, a palavra não também faz parte. Então, como o senhor colocou, se alguém vem, um associado, e quer fazer um empréstimo, obviamente há momentos que a resposta tem que ser não, porque ela precisa ser técnica. E às vezes um não, num momento de não liberar, é muito melhor do que ter um problema no futuro quando o associado não conseguir honrar com seu compromisso. Então você tem que ser muito sincero, você tem que se apoiar muito com os assessores que têm capacidade e buscar fazer o melhor. Fazer o melhor, ouvir os associados, e é dessa forma que a gente tem buscado trabalhar e tem dado certo. Eu fiz essa pergunta principalmente que quando houve esse problema leiteiro aqui no Vale do Taquari, o Sicredi foi muito citado, porque o Sicredi foi um dos incentivadores desse trabalho, foi um daqueles que financiou para muita gente, com que eles tivessem possibilidade de criar esse mercado aqui, que foi muito bom. Não sei se continua bem ainda ou se nós já estamos perdendo, isso eu também não sei. Depois nós vamos conversar nesse mercado aqui sobre isso. Houve uma notícia de que o emprego de dinheiro do Sicredi foi bastante pesado dentro dessas normas que a gente tem em cada empresa. Isso é verdade ou é uma conversa, um mito? Ou vocês já estavam preparados para um acontecimento desses que ninguém esperava? Não, a nossa cooperativa não teve maiores problemas com relação a esta situação. Quando se vai para falar na questão econômica, um diferencial muito grande que nós temos aqui na nossa região é a diversificação da economia. Então, se um setor às vezes trava um pouco, outro setor acaba compensando isso. Então, hoje, obviamente, estamos numa situação econômica onde algumas pessoas, algumas empresas estão com certas dificuldades, você tem que conversar, dar condições para quitarem, mas eu diria assim, a gente nunca pode ficar pensando que não vai ter problemas ou não tem problemas maiores. Mas eu lhe diria, mesmo com toda a situação que tem, a nossa cooperativa está conseguindo andar muito bem, andar firme, pés no chão, e todos esses índices de
de inadimplência, tudo sob controle. Não temos assim nenhum problema maior, mas também não se pode chegar e dizer que não se tem problema. Sempre num universo de mais de 49 mil associados, sempre alguém vai ter alguma dificuldade para quitar suas contas. Mas, no geral, em virtude, como eu colocava antes, desta análise de concessão de crédito ser muito criteriosa e analisado tecnicamente, isso tem feito com que, historicamente, a nossa cooperativa tenha tido um índice muito baixo de problema em relação a essa situação. Porque a gente falando no número do Sicredi de associados, dentro de Lajeado, a gente tem que disputar. Quem é dentro do Vale do Taquari, quem é o maior? É o Sicredi, é o Banrisul, é a Caixa Econômica, é o troço lá, porque o Sicredi é grande. É grande gente dali. E também o dinheiro que o Vale do Taquari precisa tem que ser grande de todos eles, né? Se nós olharmos os 11 municípios onde é a nossa área, tem um pouco mais de 120 mil habitantes. Se nós olharmos os economicamente ativos, deverá gerar em torno de próximo a 90 mil. E nós temos 49 mil associados, ou seja, mais de 50% da população economicamente ativa é sócio do Sicredi. Aí nós temos alguns municípios que o índice é muito grande. Por exemplo, Mato Leitão ultrapassa 80%. Se você for para Santa Clara, 75%. Então nós temos aqui já municípios onde o índice de associados é muito grande. Obviamente, Lajeado temos muitos associados, mas ainda tem muito espaço para crescer. E quando você colocava que tem que disputar o mercado, isto sim, tem que ser disputado o mercado. Para isto, nós temos que oferecer produtos e serviços de qualidade, no mínimo a preço de mercado e de preferência inferior, para que as pessoas se sintam atraídas. Mas não deve ser só isso. Nós temos que pensar que a cooperativa é uma empresa que é das pessoas. Você, além de associado, você é dono. E aí você, trabalhando com a sua cooperativa, você gera recurso para a sua comunidade, para o desenvolvimento de sua região. E se nós olharmos agora, a nossa cooperativa comemorando 110 anos. Muitas pessoas passaram nessa trajetória e cada um deixou a sua colaboração, a sua participação nessa história de sucesso. Assim acontece com nós. Nós somos passageiros, mas nós temos o compromisso de deixar a cooperativa mais forte ainda, para que as próximas gerações tenham a sua instituição financeira, onde eles são os donos, que ela seja sustentável, que ela possa crescer, e é nesse sentido que nós temos que sempre fazer o chamado do associado, da comunidade. Venha fazer parte de uma instituição que é sua, onde o resultado gerado é dos donos. E vamos deixar um legado para as gerações futuras, para que se possa desenvolver o associado que tem recursos sobrando, que ele possa colocar na sua cooperativa, quem quiser tomar empréstimo, que ele possa ir lá buscar, e quem precisar de produtos e serviços do mercado financeiro, que tenha na sua empresa, na sua cooperativa, onde além de participar em distribuição, se faz questão que ele participe das discussões. Como nós estamos agora convidando sempre o pessoal, participe nas assembleias, questione, conheçam realmente os números da sua cooperativa, porque ela é sua. E o valor de cada associado é o mesmo, o valor que ele tem direito lá dentro? A cota é a mesma, o senhor tem que traduzir para a cooperativa. É o mesmo de todos? Olha, primeiro, quando se fala em gestão democrática, nós temos que colocar que na cooperativa, uma pessoa, um voto, independente do valor do dinheiro que ele tem. Mas para alguém se associar na cooperativa, ele precisa entrar com uma cota capital de no mínimo R$20. Como esse capital tem sido remunerado? Sempre na retomada, uma parte do resultado foi para a cota capital dos associados. No ano passado, nós começamos a pagar uma parte sobre a movimentação em conta corrente e uma parte em capital. E nesse ano inovamos também os juros ao capital.
Agora, eu volto a dizer, obviamente, quando você fazer um negócio financeiro, cada caso, cada associado vai ter uma análise de quanto ele tem, por exemplo, de capacidade de buscar de recursos. Mas na questão da administração na cooperativa, a gente precisa colocar. É uma pessoa, um voto. Então, para se associar, o mínimo é R$20, que é a cota capital para alguém se associar. Eu vou fugir um pouquinho da cooperativa, porque o senhor já me disse que se nós precisássemos conversar mais vezes, nós vamos conversar de novo. Sempre à disposição. De parte do dinheiro do Vale do Taquari, o dono dele está aqui na minha frente, porque que tem que cuidar desse dinheiro, desse Vale do Taquari aí. Quais as maiores dificuldades que o senhor tem na sua cabeça agora, em mais ou menos 10 minutos ou 5 minutos, da comunidade comercial do Vale do Taquari, quais as maiores dificuldades que nós vamos enfrentar nessa região de empresas daqui? Qual é a sua opinião? Primeiro, eu vejo muitas vezes a economia como, de certa forma, o tempo. Você dá uma olhada, céu claro, céu azul. Daqui a pouco você olha, tem uma nuvem. Né? E às vezes tem muito barulho e vem pouco temporal. Às vezes não faz muito barulho, vem muito temporal. E às vezes faz e vem. Então a economia é sempre complicado você garantir de como vai ser daqui a meio ano. A dificuldade que eu vejo hoje é o país vive uma crise de credibilidade. E esta crise de credibilidade afeta direto a economia. Onde estão hoje, além dessa dificuldade, muitas pessoas estão preocupadas ou não se sentem muito seguras em investir. Porque não se sabe do que ainda está por vir. Então a maior dificuldade hoje é, enquanto nós não tivermos um ajuste de colocar o Brasil de novo nos trilhos, principalmente em relação à credibilidade, porque economia com credibilidade. Se você vai guardar seu dinheiro em algum banco, uma cooperativa de crédito, primeiro você quer ter a segurança, a garantia que você, quando precisar, você vai receber de volta. Se você for fazer um negócio de investimento, você quer saber a garantia que você tem no ambiente econômico que nos espera. Então, hoje, a grande dificuldade é realmente essa falta de credibilidade. E aí as pessoas acabam se retraindo um pouco no mercado e vira uma bola de neve. Então, não existe hoje um ponto isolado, mas se fosse destacar é o problema da credibilidade que tem, e isso faz com que cada um tenha bastante cautela no investimento. Mas para o Vale do Taquari, qual o setor econômico que poderá ser mais prejudicado com isso? É o leiteiro, é o de suínos, é o de plantação? Na sua ideia, assim, em 2 minutos. Em 2 minutos, não. O que ocorre é o seguinte, o que sempre vai ter espaço é comida. As pessoas vão continuar comendo. Então, a gente vê bastante positivo a produção de alimentos. O senhor falou no leite. No leite nós temos que passar uma fase, porque há pouco tempo houve todas essas notícias do leite compensado e tal, e isso criou uma certa imagem negativa do nosso produto, do estado do Rio Grande do Sul, frente ao mercado. Isso precisa ser restabelecido e até isso normalizar, de repente se passa alguma turbulência. Frango, suíno, demanda tem, consumo tem, mas nesse aspecto se preocupa um pouquinho do custo de produção, porque se reduziu o plantio de milho, dólar alto, então o custo de produção deve estar um pouco elevado. Tivemos alguma preocupação grande também na área do fumo, porque nós já tivemos 2 anos com safra não muito boa, safra menor, menos dinheiro. Então aqueles municípios, aquela comunidade, nessa atividade, está sentindo um pouco. E Lajeado, se nós olharmos só Lajeado, Lajeado é um polo, Lajeado é um centro. As pessoas vêm de outros municípios aqui fazer negócios, comprar e desenvolver. Então eu vejo assim, no geral, vai continuar andando. Mas na situação da agricultura, a gente sente que vai acontecer o seguinte, vai continuar reduzindo o número de agricultores
e estes que permanecem precisam fazer altos investimentos para aumentar a sua produção para viabilizar o negócio. Então, o Vale é diferenciado porque ele tem muitas oportunidades pela diversificação da economia que nós temos. Adilson, eu sei que te roubei um tempo do teu serviço, mas eu acho que isso foi muito bom para que os telespectadores saibam de que maneira o Adilson Carlos vem administrando o banco deles. É o responsável pelo resultado ali do Banco dos Associados. Tá aí. Agradeço mais uma vez o convite, essa oportunidade, e quero dizer aos associados, sempre que tiverem qualquer questão, nos procurem, porque como nós somos os representantes dos associados, é o nosso compromisso dialogar, apresentar, ouvir e, obviamente, aí tomar as decisões mais corretas possíveis e mais acertadas para que a cooperativa continue crescendo, e a nossa força é você, associado. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado pelos nossos telespectadores. Estaremos de volta com outro programa na próxima semana, nesse mesmo dia e horário. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.